bem, nós vamos tratar 3 assuntos hoje. As fontes da rebeldia, os limites da obediência, porque é muito importante nós falarmos isso. E depois nós vamos entrar no assunto agora, que vai ser hoje e semana que vem, que é nós como delegados de autoridade. E não esperem que vai ser tranquilo, porque esse assunto é tudo aquilo que nós aprendemos, por isso que ele é menor em termos de quantidade de domingos. Por quê? Porque eu me tornaria repetitivo, porque, na verdade, nós, para exercermos autoridade, nós usamos todos os critérios para a obediência. Tudo que nós aprendemos na Bíblia de obediência, nós agora usamos com um plus, com o peso de receber a incumbência de Deus de fazer, de exercer ou de representar a autoridade dele. Então é tudo aquilo que é, na verdade, uma tremenda obediência, você exercer a autoridade, né? Por isso que não é possível alguém exercer autoridade se ainda não aprendeu a obedecer. Porque se nós não aprendemos a obedecer a Deus, como que nós podemos exercer a autoridade de Deus? Bom, vamos lá. Então nós vamos lidar com esses assuntos. Vamos lá, vamos começar agora com a fonte. A rebeldia, ela se manifesta, ela aparece na vida do ser humano de 3 formas. A mais aparente são as palavras. Então por trás de um coração rebelde sempre haverão palavras rebeldes. Então, por exemplo, é mais ou menos assim, é como um iceberg, como eu disse semana passada, é um iceberg. Toda vez que você vê algum filme, assiste o Titanic, você vai ver lá aquele pedacinho, né, aquela montanha que tem o tamanho dessa caixa acústica aqui. Um iceberg que você fala assim, que porcaria, pequenininho. Como que consegue um negócio desse aqui afundar um transatlântico, que tem camadas e mais camadas de aço? Irmão, porque não é... Essa é a ponta do iceberg. Então, é o que aparece, as palavras é aquilo que brota, aquilo que é audível, que as pessoas podem tanger. Agora, as palavras, elas identificam que há por trás delas uma estrutura, que nós vamos falar quais são. Mas vamos lá nas palavras. Irmãos, a Bíblia chama... não existe outra forma de manifestação de rebeldia a não ser com palavras. Então, toda citação bíblica toda vez que na Bíblia o Espírito Santo inspirou os homens a denunciarem pessoas más, necessariamente ele mostra como pessoas sem governo. Então nós vamos ver aqui, irmãos, desculpe, eu não vou me desculpar, lógico, não vou me desculpar pela palavra de Deus, porque ela é autoridade. Mas eu falo para você que tem uma sensibilidade, uma pessoa que é assim, que fica ofendida, fala assim, Senhor, me ajuda a não ficar ofendido agora, porque é a palavra que vai ser lida. Então, o apóstolo Pedro aqui, ele está escrevendo para a igreja. Tá? Então, isso não é para o cara que está aí andando, zanzando, é alguém da igreja que precisa ouvir isso e que precisa abandonar. Já vou dizendo de cara, irmãos, para gente rebelde não tem jeito, tá? Não tem o que fazer. Nós não estamos aqui, irmãos, para consertarmos o passado e o presente e melhorarmos o futuro de ninguém. O Evangelho não é para isso. O Evangelho é para estabelecer uma nova ordem, que é a ordem da eternidade. Então, assim, Jesus, ele nunca propôs que eu vou pegar você rebelde, vamos dando uma melhoradinha para você ficando... Não, a proposta é, você precisa morrer e precisa nascer de novo. Esse que é o problema. Muitas vezes a gente está, né, na comunhão e achando que eu vou ir resolvendo. Não dá para ir resolvendo. A questão é tomar consciência, receber a revelação do que somos e abrirmos mão mesmo da nossa vida de rebelião. Oba! Olha como que ele se refere a esses. 2 Pedro 2,10.
especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos. Esses dias uma pessoa falou assim para mim: eu não concordo com Deus, eu acho que Ele é injusto, que Ele só deu duas opções, ou você está com Ele, ou você está longe dEle, e aí você se lasca. Falei, existe outra opção? Ele podia inventar outra opção, então, irmão. Então, mas você está o quê? Colocando Deus, peraí. Você está colocando Deus no banco dos réus, e você está tentando dizer para Ele que Ele deveria fazer assim ou assado? É isso mesmo? Então quer dizer que agora você é o policial, e ele é o bandido que você coloca agora numa cadeira, e submete ele a um interrogatório para dizer, não. Ele é o criador do universo, e que se ele fala que é assim, a nossa função, irmãos, nunca me explica aí. Não, irmão, a nossa função é, o que eu preciso fazer? Qual é o próximo passo? Eu achei interessante ontem, né, o pastor Diogo, na gravação da música, tem uma hora que ele falou assim, querido, você não precisa fazer nada, você só precisa se render. A questão não é se você concorda, se você não concorda, se você entendeu, se você não entendeu. A questão é se você se rende, se você reconhece Deus como Deus. E fala, tá bom, Senhor, o que o Senhor falar, tá bom. Não, eu preciso entender, não, você precisa se render. E aí, se rendendo, aí você vai ter comunicação, porque com Deus não tem papo, irmão, com quem não se rende. Vocês estão entendendo? Por quê? Não é por nada, é porque simplesmente que é uma loucura isso. E nós vamos ver textos que falam sobre isso. Vamos continuar aí. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar as autoridades. O que é difamar? Irmão, vamos lá. O que é difamar? Falar mal. Não temem a difamar autoridades superiores. Ao passo que os anjos, embora maiores em força e em poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Ele está falando daquele caso lá, né? De que os anjos, depois ele, em Judas repete, que os anjos, por se tratar de um querubim, não repreenderam Lúcifer, né? E falaram, o Senhor te repreenda, já chamando a autoridade superior. Esses, todavia, como brutos irracionais. Precisa dizer mais alguma coisa? O que é um bruto irracional? É como se fosse uma mula. A mula não, né? Um bicho, porque mula aceita a doma, né? Está dizendo assim, quem não tem revelação de obediência é visto no mundo espiritual como uma mula, como um animal irracional, que não tem razão, que não tem pensamento. Vivem por instinto, faz o que dá na telha e acha e forma as suas próprias leis e anda por elas. Naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes. Quem já teve discussão com gente que nunca leu a Bíblia, ou que nunca estudou, e que fica argumentando, e é engraçado que parece que todo mundo entende muito de mundo espiritual. Não, porque eu tenho a minha ideia, então é a sua ideia. Não, eu acho injusto, mas é baseado em qual justiça você está falando? Qual critério de justiça você está usando? O seu? Esse daí? Que na hora do desespero você tem que encher a cara para poder se... Desculpa, você está doido. Seres irracionais, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição, hão de ser destruídos. Então, é inexorável a destruição das pessoas que permanecerem nesse estado
de rebelião contra Deus. Ó, você que está nos visitando, o que acontece? Nós nos reunimos para a gente aprender a viver direito. Eu passei 60 anos aprendendo a viver errado, e agora o Senhor está me ensinando vocês juntos, a gente está aprendendo junto, a viver no padrão dele. Outro texto, Efésios 5:6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da obediência? Os filhos de Deus, né? Irmãos de Jesus. E quem são os filhos da desobediência? Os filhos de Satanás. A Bíblia chama de filho de Satanás, irmãos. Você vê lá em Efésios também, capítulo 2. Filhos da desobediência. Mateus 12:34, aqui já é Jesus falando. Ora, esses aí, mesmo camarada, dos mesmos modalidade de gente que o Pedro está dizendo. Esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Ele dá aquele exemplo, né? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Esses, porém, quanto a tudo o que não entende, difamam. Na verdade aqui não é Jesus, é Judas me escrevendo. Judas, não Iscariotes, né? O Senhor te repreenda. Esses, porém, quanto a tudo o que não entende, difamam. E quanto a tudo que compreende, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Aí Jesus agora é Jesus mesmo. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Então, o iceberg, a palavra, ela não vem sozinha, ela tem toda uma montanha, uma estrutura por baixo, que nós vamos falar agora o que é. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Amém? Pastor, então, essa ponta do iceberg, ela é pior, ela é melhor? Não, irmãos, é a parte que mais aparece. Mas a palavra rebelde, a palavra de desobediência, ela vai surgir quando por baixo dela existir uma estrutura. Essa estrutura é chamada de raciocínio, ou razões. Ou temos um raciocínio, presta atenção, irmãos, deixa Deus falar com você. Ou nós temos um raciocínio rebelde, ou nós temos um raciocínio obediente. Por isso que eu falei que não tem jeito que dê jeito. Ou não, sim. A proposta do cristianismo é mudança de natureza. Não é pôr band-aid no câncer. Você está entendendo, irmão? É pegar o câncer e cavocar ele e arrancar tudo. Até as metástases, as raízes, tirar tudo. E aquela parte ser renovada. Então nós vamos ver argumentações muitas na palavra de Deus, dizendo assim, ser humano, ser humaninho, o que você está pensando o quê? Que você vai ficar discutindo com Deus, sério mesmo? Porque levou o Senhor levou a minha vozinha, porque o Senhor levou meu emprego, ou porque eu perdi a minha saúde, ou porque eu fui demitida, ou porque o Palmeiras não tem mundial. E se ele decidir que não vai ter, meu irmão, vai ficar até Jesus voltar, não vai ter. Em nome de não. Perdão, Senhor. Você está entendendo, querido? Rapidinho a gente levanta a mão. A gente aponta o céu e fala assim, o que é isso aqui lá? Por que você me fez assim? Aí vem o apóstolo Paulo e arrebenta com tudo, irmão. Dá até dó. Eu estava lendo isso aqui, eu só pensava assim, na cara não, para não estragar o velório. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal,
porque o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obra, mas por aquele que chama, já lhe fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém aborreci Esaú. Só para vocês terem, para contextualizar. Esaú era mais velho que Jacó, amém? Pela regra da época, regra até que Deus estabeleceu, é que o mais velho, o mais novo, serve o mais velho. Mas aqui, Deus resolveu ao contrário. Fala para o teu irmão assim, Deus resolveu. Fala para ele, não foi o Raimundo, desculpe ter algum Raimundo aqui. Não foi o Raimundo que resolveu, foi Deus. Então, ele resolveu que o mais velho servisse o mais novo. Como está escrito? Amei Jacó, porém aborreci Esaú. Que diremos, pois? Tipo assim, está jogando essa bomba na nossa mão. A injustiça da parte de Deus, o pessoal fala, sim, injustiça na parte de Deus. Só que Paulo fala, não, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadeci-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aí ele dá o exemplo. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei. Vocês lembram lá no deserto, o Faraó foi endurecido. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração do Faraó. Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, dirás, porém, de que se queixa ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Você viu? Você pode dizer, então tá bom, eu vou me queixar, porque ninguém pode resistir à vontade de Deus. Então, isso é também argumentação. Argumentação humana. Aí agora ele dá na cara, viu, irmão? Agora segura aí. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizesse assim? Ou não tem oleiro direito sobre a massa, para o mesmo barro, fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória, que para agora os preparou de antemão, os quais, diz assim, glória a Deus, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E aqui quando fala assim, chamou dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aí você falava isso para um judeu, o judeu falava assim, entortava a mãozinha. Porque assim, não, a salvação não é para eles não, esse povo ímpio, esse povo desobediente, é sim. Mas por que só salva os gentios? Porque sim, porque eu quero, dá licença. Deus é o único que pode dizer assim, é porque eu sou Deus. Mas então explica, não tem que explicar nada para ninguém. Eu não gosto desse negócio não. Não gosta, filho. Você já viu o seu tamanho? Você já viu o tamanho de Deus? Você viu o tamanho do amor de Deus? Quando que nós vamos entender, irmãos, que a gente não precisa de nada, não precisa ficar subindo escada de joelho, no milho, nada, a gente só precisa se render. Pastor, o que eu tenho que fazer? Não, irmão, você não tem que fazer, você tem que deixar de fazer. Tem que se jogar na mão dele. Porque todas as burradas que você fez na vida foi você tentando resolver problema. Foi tentando resolver o seu problema.
Tentativa de ser feliz. O que é droga? O que é bebida? O que é sexualidade corrompida? É tentativa de ser feliz. Tentativa de anestesiar a tristeza, sem precisar do Espírito Santo para consolar. Então, irmãos, por baixo de uma palavra rebelde existe uma estrutura de rebelião. Se você explodir só essa parte aqui de cima, às vezes a gente fala assim, eu vou travar, eu não vou falar. É uma grande coisa já, é ótimo você travar. Mas se a montanha continuar embaixo de rebelião, essa vai crescer de novo. Então tem que explodir a montanha inteira. Então vamos lá. Como que se manifesta a rebeldia? Através das palavras, através da razão. Irmãos, o povo de Israel tinha razão de sobra para ficar reclamando de Moisés. Me chamou para ir para uma terra que mana leite e mel. E eles falavam assim, cadê a terra? Quem é você, você que se colocou de príncipe sobre nossas vidas? De onde que você tirou a ideia de que você é superior que a gente? Não foi ideia dele. Na verdade, Moisés nem queria nada. Na verdade, que Deus colocou ele lá. Vai falar com Deus. Mas é a argumentação. E a terceira manifestação é o pensamento. Pastor, mas o pensamento e o raciocínio é a mesma coisa? Não. Raciocínio é um estilo de ser. Ou nós somos prepotentes, rebeldes, questionadores, ou nós somos humildes, submissos ao Senhor. Agora, da mesma forma, como que funciona o sistema? A pessoa que tem o raciocínio rebelde, ela vai engendrar pensamentos rebeldes, que se transformarão em palavras rebeldes. Estão entendendo a diferença? Então a pessoa, ela é rebelde, na sua estrutura de raciocínio, essa é a maior montanha. Aí ela vai, por exemplo, vamos lá, vamos supor, papai resolveu, que nem ontem o senhor levou a mãe de um pastor amigo nosso, que é o pastor Jeremias, lá de Belo Horizonte, da 8ª Presbiteriana. Pensa num pastor maravilhoso, esse homem. E ele tinha a mãezinha dele, Ilka. 98 anos. Poetisa. Mais de 150 poesias. Não existia da primeira igreja batista da cidadezinha lá no sertão de Minas. Uma mulher que participava de tudo, de tudo que você pode imaginar. Foi professora de jovem, professora de adolescente, professora de tudo. Com 93 anos, ela chegou para o filho e falou assim, eu estou com um projeto aqui, estou fazendo um negócio de artesanato. E você é uma mulher que não parava. Maravilhosa. Aí eu fui dar meus pêsames, eu falei assim, pastor, eu nem vou dar meus pêsames, porque esse currículo, ele conta, né? O currículo aqui é só agradecer a Deus de você ter tido o privilégio de conviver com uma pessoa dessa. O que eu posso dizer para que o Espírito Santo nos console vocês todos da inexorável saudade, não dá para fugir. Agora, tem cabimento, irmãos? Aí o Senhor leva, e aí as pessoas começam, mas por quê? Pessoa rebelde, presta atenção, sentimento rebelde. Aí começa pensamentos. Tem tanta gente ruim nesse mundo, por que não leva tanta gente ruim, que é muito pior, essa mulher é uma bênção, como é que você quer que ela fique quanto tempo aqui mais? E aí, irmãos, do pensamento engendrado, a pessoa acaba falando.
Eu não concordo. Sabe por quê? Porque eu acho que deveria de fazer assim, assim, assim. Irmão, você já se comprometeu de uma forma profunda com aquilo que está sendo feito? É como alguém chegar, um vizinho chegar na tua casa e fala assim, por que você não troca aqui a fachada da tua casa? Sabe por quê? Põe aqui uma pedra, põe aqui granito, põe não sei o quê. Nada a ver, irmão. Você tem que ser da casa, você tem que se comprometer, você tem que estar junto, tem que estar lá o tempo todo. Tem que estar lá chorando, comendo, sofrendo, junto, entendendo os porquês, entendendo. E aí você é chamado para exercer a autoridade, que é o próximo assunto depois. Então, pastor, como que eu faço então? Então, você tem que anular a rebelião na estrutura do raciocínio, na estrutura, naquilo que você fala para você mesmo. Então, a gente sabe, né? Quem aqui conversa com planta aqui? Levanta a mão. Quem já conversou com planta alguma vez na vida? Filha, que linda que você está, tal. Então, fala para o teu irmão assim, não é pecado conversar com planta, viu? Tranquilo. Fala assim, o único problema é se ela responder alguma coisa. Aí você já tem que procurar tratamento, né? Aí. Agora, quem aqui costuma conversar consigo mesmo aqui? Fala, ei, fulano de tal, não sei o que, não sei o que. Então, não é pecado conversar com você. E o único problema, não tem problema nenhum. Se você responder para você mesmo, você está batendo um papo com você mesmo. Então, chega para você mesmo e fala assim, rapaz, irmã. Por exemplo, se você for uma presbítera, você fala assim, presbítera. Se você for um diácono, você fala assim, se você for líder de célula. Isso lá é pensamento de cristão? Aí você fala assim, aí a resposta do seu eu cristão fala assim, não, é pensamento de cristão. Então o problema não está no raciocínio. Senhor, eu aplico agora o teu sangue na minha vida, eu quero que o Senhor mata esse negócio dentro de mim. Eu não quero viver assim. Esse tipo de raciocínio é um raciocínio rebelde. Por quê? Porque eu sei, porque eu estou tendo pensamento rebelde. E se eu marcar bobeira, eu vou acabar falando. Então você pode anular na palavra, no pensamento, mas o fundamento é no raciocínio. Amém? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir, raciocínio, fortalezas, anulando sofismas. O que é sofisma? São pensamentos com base falsa. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Fala para o teu irmão assim, ou você tem o conhecimento de Deus, ou você tem razões. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O que é esse punir? Fala assim, você vai ficar quieto, pensamento doido. Você vai ficar quieto. Eu repreendo você agora, pensamento doido. Pastor, isso não é loucura não, irmãos. Davi, ele chegava para a alma dele e falava assim, por que você está batida, a alma do Davi? Por que você está perturbado? Sabe o que está acontecendo, querido? Você está perdendo a esperança em Deus. Você está esperando no seu exército. Você está esperando na política. Você está esperando as coisas com a política. Porque, como ele era rei, o assunto dele era esse, política. Com quem faz aliança, com não sei o quê, quem está apoiando, quem não está apoiando, o general que vai me trair, que não sei o que lá. Era assim. E aí ele começava a entrar e ficar perturbado. Estão falando mal de mim, então. Estão falando de mal de você. Por que você está... Aí ele falava assim, esse pensamento está estranho. Por que você está...
Por que está abatida? Por que você está assim, minha alma? Por que você está perturbado dentro de você? Espera em Deus. Aí ele já fala, a Bíblia é um livro doido, né? Porque ele fala com a alma dele, e de repente agora ele está falando com Deus. Muitas vezes ele está falando do passado, aí ele foi ferido, mas uma coisa que ia acontecer no futuro. É uma doideira. Os tempos são todos diferentes. Aí ele diz assim, porque você está batido a minha alma, espere em Deus. Aí, pois ainda o louvarei, a Ele toda a glória. É assim. Então, irmãos, puna. Pega o seu pensamento zoado e puna ele. Pensamento de, por que mandou ficar fazendo assim? Só eu que estava esse chão aqui, por que convoca só? Por que não convoca fulano? A dondoca lá, ela não sabe pegar numa vassoura. Sabe esse negócio? Irmão, foi colocado para fazer uma coisa, vai e faz. Recebeu uma incumbência, a minha incumbência é só vir na igreja, então vem, meu. A minha incumbência é liderar a cantina, então lidera, meu. A minha incumbência é aprender a fazer escola, então vai lá e faz escola. E aí, quanto mais você vai se rendendo a Deus e aos seus delegados, você vai sendo chamado. Vai chegar uma hora que você nem vai perceber que você está lá, exercendo a autoridade de Deus, que é o próximo assunto. Amém? Bom, vamos lá. Ainda tem mais uma coisinha para falar sobre os obedientes. Eu vou ser muito rápido, irmãos. É simples. Existe um limite para a obediência. Amém? Só que eu vou falar um negócio que parece contraditório, mas não é. A submissão, presta atenção, a submissão é absoluta. Só que a obediência é relativa. Vamos explicar. Submissão é um estado de ser. Ou a pessoa é submissa, ou ela é rebelde. Então, qual o grande desafio? Senhor, a cruz serve para isso, para você matar o seu rebelde e nascer de novo como submisso. Então, eu sou submisso, só que na hora de obedecer, depende daquilo que foi ordenado, você vai obedecer ou não. Por quê? Porque nem tudo que te mandam fazer, você tem que obedecer. Porque tem coisa que nos mandam fazer ou deixar de fazer, que Deus não se agrada. Sim? Vamos lá, vou explicar. Pastor Denis, fica de pé. Nem vou falar para você vir aqui, porque para não, né? Você é a autoridade sobre a minha vida agora, você vai apontar para mim. Ele está me dando uma ordem absurda, uma ordem que não é vontade de Deus. Então eu, de maneira submissa, chego diante dele e digo: Senhor, não é possível fazer isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pode sentar. Não, fica de pé de novo. Fica de pé de novo. Chega aqui mais perto. Eu fui submisso, mas não obedeci. Agora, quando a pessoa é insubmissa e desobediente, dá uma ordem. Rapaz, você está louco? Você está pensando que isso é o quê, mano? Aproveitar para dar um tapa na orelha do genro, né? Você está louco, rapaz? Sai para lá, meu. Você está folgado, cara, que você fica mandando fazer coisa errada. Então, qual é a minha postura? A minha postura não foi de submissão. Porque, apesar da ordem dele ser uma ordem errada, ele continua sendo autoridade. Ele continua tendo autoridade. Na verdade, é uma posição que ele está. Então,
A minha atitude, meu comportamento, meu comportamento tem que ser de submissão sempre, de delicadeza, de singeleza, mas mandou fazer. Você não precisa falar assim, eu não vou fazer coisa nenhuma. Você não precisa falar isso. Você fala assim. Você pode dizer assim, infelizmente não posso deixar de congregar, porque é a palavra de Deus que está acima de tudo diz. Ou você pode simplesmente ignorar, a pessoa mandou fazer, não sei o que, beleza, sai fora e desobedece. Desobedece. Que nem na época que mandaram a gente parar de se reunir, meu. Desculpa, a ordem apostólica é não deixe de congregar. Ou grupo grande ou grupo pequeno, a gente vai se congregar sempre. Acabou, meu. Pode vir governo chinês, governo russo, governo norte-coreano, cubano, palmeirense, o que for, está amarrado. Principalmente o último. Vocês estão entendendo, querido? Então, vamos lá, vamos entender. Entender, irmãos, a submissão é uma questão de postura, de comportamento, e a obediência é uma questão de conduta. O que eu vou fazer? Então, quando as autoridades chegaram para Pedro e proibiram, falaram assim, vocês estão proibidos de falar desse nome. Não pronunciem mais o nome de Jesus. Vocês estão proibidos de falar, de pregar esse evangelho. A resposta de Pedro, olha só que homem. Um homem que antes pegava uma metralhadora e metia bala em todo mundo. Pedro era assim. Se tivesse metralhadora, ele faria, irmão. Não vai falar, eu nem tinha metralhadora na época. Eu estou contemporizando. Imagina, um camarada que puxava a espada e chegava na polícia e cortava a orelha. Agora, tratado pelo Espírito Santo, ele chega diante dessas autoridades, que manda ele parar de pregar o evangelho e diz assim, julgai, olha que bonitinho, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós, outros do que a Deus. Pensa comigo, é o que ele está falando, pensa comigo, é certo isso? Eu obedecer vocês e não obedecer papai? E desse jeito, a Bíblia diz que eles viraram e continuaram pregando o evangelho. Mas eu vou te prender. Prende aí. Mas eu vou te matar. Mata aí. Você pode matar o meu corpo, mas a eternidade já é minha. Eu já estou na eternidade. Você só está me adiantando a fase, mas eu já estou na eternidade. Isso é um raciocínio muito doido, né? É muito lindo. Amém? Importante nós sabemos que só Deus recebe obediência irrestrita, sem medida. Qualquer pessoa abaixo de Deus só pode receber obediência restrita. Diz assim, eu vou obedecer às autoridades que Deus colocou no mundo, em todas as esferas, de forma restrita. Ou seja, algumas ordens terão que ser desobedecidas. Amém, irmãos? Quais são as autoridades? Marido, patrão, clérigo, autoridade espiritual, presbítero, sei lá, ancião, polícia, todas as autoridades, professores. Aí você é o sargento, o camarada é tenente. O cara fala assim, vai lá e mata aqueles caras lá. Você fala, eles estão já rendidos, né? Vamos levar preso. Fala assim, não, eu quero que você vá lá e cancela o CPF, né? O que o tenente tem que fazer? O que o sargento tem que fazer? Irmãos, ele tem que falar o quê? Tem que falar o quê, irmãos? Não o quê? Não, senhor. Não, senhor. Não posso. Mas você vai, não sei o que lá. Então, vamos na guia, nosso superior, eu vou dar parte do superior, e aí a gente vai resolver. Simples assim, querido.
Ah, pastor, e se mesmo assim eu sofrer represário? Então, irmãos, é melhor você sofrer por estar correto, obediente a Deus, do que você estar safo, né? E em desobediência a Deus. Amém? Exemplos da Bíblia. Na época de Moisés, houve um decreto do faraó, dizendo o seguinte: todo bebê judeu que nascer, as parteiras têm a ordem, vindo do governo, de matar o bebê. Nasceu menino judeu, mata. O que as parteiras fizeram? Ia lá, pegava o bebê, e não anotava que tinha nascido e passava batido. E a Bíblia diz que o povo judeu crescia mais ainda. Ou seja, estavam desobedecendo uma ordem absurda. Como assim? Você é parteira, você imagina, uma médica obstetra, que a ordem lá do diretor do hospital é matar todos os bebês, que ela está louco. Simplesmente desobedeceu. Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Passou a imagem, vocês têm que se prostrar diante da imagem. Eu acho incrível isso, irmão. Algumas pessoas que não perceberam ainda que a Bíblia diz: não farás, não se prostrará, não prestarás culto. E ainda mesmo assim, ainda acha normal se prostrar diante de uma imagem. Então, você que se prostra diante de uma imagem, ou que já se prostrou, já pediu perdão já? Isso é uma afronta. É o básico da lei do Senhor, lá de Moisés. Bom, mandaram os caras se prostrar diante de uma imagem. E eles disseram o que para o rei? Não. Vamos lá, irmãos. Não? Não, senhor. Ah, mas então nós vamos incinerar vocês. Então incinera. Então incinera. Pegaram eles, levaram para uma fornalha, que os camaradas que estavam levando morreram de tanto calor que estava. E aí quem olhou de longe começou a observar o seguinte, que tinha Sadraque, Mesaque, Abednego, e quem é aquele outro lá? Tem mais um que fica junto com aqueles que obedecem a Deus. Fala para o assim: não se preocupe, porque se você obedecer a Deus antes dos homens, sempre vai ter o Senhor junto com você, te respaldando. Fique tranquilo, Ele te respalda. É Ele que te respalda. Pai de Jesus, padrasto, né? É pai. Quem cria é pai também. José, qual era a ordem? Mesma coisa, todo menino tal tem que ser entregue para ser morto. Herodes, a matar. O que José fez? Queimou o chão. Foram para o Egito. E quando voltaram, não voltaram para a mesma cidade. Voltaram para Nazaré, com o menino já grande. Amém, irmão? Ah, vem polícia na minha casa, não sei o que lá, tal. Se você puder escapar, você escapa. Porque você está fazendo culto? Porque você está adorando a Deus? Não. Jesus mesmo, vira e mexe, não chegou a minha hora. Iam pegar ele para empurrar. A gente teve, eu e a pastora Carmen, estivemos lá onde ele foi, onde os caras planejaram empurrar. Pior que eu passei maior raiva nesse lugar, porque as meninas, na época era garota, né, a Sarita, ficava lá na beira, lá tirando. Essas meninas vão cair agora aí. Meu Deus. E é alto para dedéu, caiu, morreu. E eles falaram: vamos, na hora a gente vai cercando ele, vamos empurrando. Na hora que chegar na beira, a gente empurra ele. Aí eles foram lá, tal, e Jesus, não sei o que, eles, vamos lá. De repente, eles olham: cadê Jesus? Passou por eles. Foi invisível. Por quê? Porque não era a hora. Mas quando era a hora, tentaram livrar ele, falou: não, chegou a minha hora, pode vir. Ô Pedro, faz isso não. Grudou a orelha do cara, né? Então assim, ele é Deus, irmãos. Ele se entrega na hora que ele quiser. E você pode escapar sim. Ah, não precisa mentir, não, é só escapar. Sinais de uma pessoa obediente. Toda pessoa obediente
Em todo lugar que tiver, ela vai procurar um lugar, alguém para obedecer. Eu cheguei e falei, quem que eu tenho que me reportar aqui? A quem que eu tenho que obedecer? O que eu tenho que fazer? Segunda coisa, é mansa e delicada. Fala para o teu irmão assim, quem aqui é de família bruta aqui? Família bruta. Ô, família bruta! Quando a gente discute assim no meio da família, fala, mas a nossa família é bruta, hein? E muitos falam com orgulho assim, nossa família é bruta mesmo. Não, irmão, não é legal. Quem é aqui de família bruta? Então, cruz. Porque o obediente é manso e delicado. Agora, eu vou falar, tenho certeza que você vai falar, eita. Tenho certeza. Jamais deseja estar em posição de autoridade. Irmão, Moisés, se você que chamasse ele para ser autoridade, para libertar o povo, na época que ele matou o egípcio, ele falava, demorou. Tá, é agora mesmo que eu vou. Só que aí Deus tratou ele, 40 anos no deserto. E nasce ovelha, e morre ovelha. E aí, chega Deus na sarça ardente e chama ele. Fala, agora você vai libertar o povo. Ele falou, eu? Não, eu não tenho condições, Deus. Acho que Deus deve ter falado assim para ele, você está doido? Eu não estou chamando você. Você está doido? Eu não estou chamando você. Eu estou chamando eu mesmo. Eu estou chamando eu mesmo, porque ele responde assim, a minha autoridade vai com você. A minha presença vai com você. O que Deus faz, irmãos, é dizer assim, ele chegou para Moisés, ele estava avisando, eu estou avisando, que eu vou com você. Aí ele vai, mas isso aqui eu não sei falar direito, tá bom, eu coloco o seu irmão aí, tá bom. Mas eu vou com você. Irmãos, presta atenção. E isso dá ensejo para a gente entrar no próximo assunto, que é o último de hoje. Não é Moisés. Vou contar até 3, você vai falar o teu nome. 1, 2, 3 e... Então não é essa pessoa. É autoridade. Agora a pessoa que fica querendo, eu quero exercer autoridade. Então essa pessoa não está preparada ainda. Porque a pessoa que deseja o episcopado, deseja boa coisa. O que é episcopado? É a pessoa querer ajudar. Querer ajudar é bênção. Agora querer receber autoridade, gostar, porque a intenção é mandar. Toda pessoa apta a receber autoridade é a pessoa que passou perrengue, que sofreu, que tem compaixão das pessoas e agora ela está sendo chamada para viver uma vida de obediência. Para continuar uma vida de obediência. Obedecendo a Deus, irmãos. Ninguém para de obedecer a Deus. E para isso ela mantém a boquita fechada. Outra característica, ela percebe rebelião em tudo quanto é lado. Então ela olha assim, ela sabe. Eu, irmãos, quando eu vejo pessoas rebeldes, quando tenho contato assim com pessoas que não têm zero de tratamento, eu não sinto raiva. Mesmo, irmãos. Eu tenho compaixão, porque você também, você não fala assim, eita meu Deus, isso aí vai sofrer ainda. Ei meu Deus do céu, esse vai sofrer. Porque você sabe que a pessoa vai recalcitrar, vai ficar dando murro em ponta de faca, vai ficar lá, insistindo, e cada vez, e perde emprego, aí arruma outro, e sempre todo mundo é culpado, o patrão é culpado, porque ninguém me entende, e fica lá. Ou meus clientes não entendem o valor da minha mercadoria, e sempre vai estar lá, sempre sofrendo, até um dia que a pessoa ela vai amadurecendo, e ela começa agora a se inclinar e perguntar agora, como que você gosta, o que tem que fazer, como que é uma pessoa inclinada. Essa pessoa agora vai ser chamada para grandes coisas. E ela percebe, quando a pessoa ainda não chegou aí, ela tem dó. Ela tem dó. Ela fala, Senhor, tem misericórdia dessa daí. Vai sofrer na vida. E olha o jeito que ela fala com o marido. Olha só o jeito. Esse homem aí é um santo mesmo, não é possível.
Porque isso aqui, mas todo santo, irmãos, tem limite. Olha o jeito que esse camarada trata a mulher, olha só, parece que está tratando um sei lá o quê. Irmão, não faz isso. Que vai chegar uma hora, porque você está sendo desobediente ao Senhor, porque o Senhor manda maridos, amem sua esposa como Cristo amou a igreja. E assim vai, patrão, assim vai. Na igreja, irmãos, a vida de autoridade é mantida por, a igreja é mantida por duas coisas, vida e autoridade. A vida vem do Senhor e a autoridade também, tudo é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Bom, agora nós vamos falar da autoridade delegada. Encerrar o dia de hoje falando isso. Vamos aqui falar de 3 requisitos para uma autoridade delegada. Primeira coisa, irmãos, é o mesmo critério para a obediência. Toda autoridade procede de Deus. Então, fala assim, fala para o teu irmão assim, eu não sou autoridade. Diz assim, eu represento a autoridade. Autoridade de quem? De Deus. Vocês entendem isso? Porque não há autoridades que não procedam de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Ou seja, Ele é a fonte de autoridade. Então, o que acontece? Se você se apresenta com a sua autoridade, você vai ter problema. Porque, na verdade, nós estamos aqui para representar a autoridade de Deus. Então, a primeira característica, você tem que reconhecer que toda autoridade vem de Deus. Segunda coisa, deve negar-se a si mesmo, ficar calado. Ou seja, não sou mais eu que vivo em mim. E é o problema, irmãos, que nós somos cheios de opinião. Eu estou falando, irmãos, de carteirinha. Eu sou de uma família, se tiver algum outro Marques aqui, além da pastora Ana, me ouvindo, fique sabendo que é isso mesmo. E se quiser, eu começo a contar os nossos podres aqui também, viu? Então, você fique aí, em paz aí, do outro lado da telinha. Pensa numa família opiniosa. Pastor, mas não é legal ter opinião. Irmãos, não. Ah, mas não, irmão. Sabe por quê? Porque só você acha que a sua opinião ela é boa. No planeta inteiro, nem Deus, fala assim para o seu irmão assim, nem Deus, nem os irmãos vão dar grande valor aos seus pensamentos. Fala assim para o seu irmão, provavelmente você é o único em todo mundo que considera a sua opinião a melhor de todas. Essa reação foi estranha, assim. A gente se acha, né, irmão? Veja bem, eu não concordo com isso aqui. Fala para o teu irmão assim, ninguém está precisando das tuas opiniões. Aquelas pessoas precisam da opinião de Deus na sua vida. Para de dar opinião sua. Ela não serve para nada. Pastor, mas tem muita opinião que eu tenho que é de Deus. Então não é sua, né, rapaz? É de Deus. Eu não conheço, irmão, uma opinião humana que salva um casamento. Não conheço uma opinião humana que leva uma pessoa para o céu. Evangelho é boa notícia. Qual a boa notícia? Que nós somos pecadores, que nós precisamos de Deus. E que Ele nos ama e quer nos salvar. E o que você tem que fazer? Se renda, por favor. Você não precisa fazer nada, é só se render. Mas é dificuldade que a gente tem de se render. Então, irmãos, fala assim para o seu irmão, se Deus nos convoca para representarmos a sua autoridade, não para substituí-la.
Eu vou explicar um negócio aqui, não sei se a câmera vai... Eu vou explicar um negócio, eu vou ficar mais perto de vocês que eu vou explicar um negócio. Presta atenção. Irmãos, de quem é a autoridade? De Deus. Amém? Quem é o veículo da autoridade de Deus? Nós. Beleza? Por que o teu líder fica o tempo todo falando para você fazer devocional, para você orar, para você estudar, para fazer escola de líderes, para fazer não sei o que, não sei o que? Por quê? Porque ele quer que você fique perto de Deus. Presta atenção. Se a autoridade boa é a de Deus, quando você fica perto de Deus, você vai exercer a autoridade de Deus. E se você se afasta de Deus? Você perde a autoridade? Não, você continua com a autoridade. Só que agora já não é mais da modalidade certa. Toda vez que um ser humano se propõe a mexer com o mundo espiritual, falar de coisas espirituais, eternas, ele está mexendo no mundo espiritual. Se ele está com Deus, é Deus que está falando. Quando ele